Podemos ler, amém? Glória. João 6,60 diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, pode sentar. Por que, que Pedro fez essa declaração? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para que os irmãos possam ser contextualizados, eu vou fazer aqui um panorama rápido, pegando a narrativa mesmo de João, João, ele traz, dentro do seu livro, do seu evangelho, algumas narrativas, inclusive, que os outros evangelhos não trazem, Você vai ali desde o capítulo 4, ele tem uma conversa com a mulher samaritana e não está nos outros evangelhos. E aí você vai seguindo, Jesus, ele faz a cura do oficial, ele cura junto ao tanque de Betesda, no capítulo 5. No capítulo 6, o João narra a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, E estão narradas nos outros evangelhos. Mas aqui, eu quero já chamar a atenção para ir contextualizando vocês, que o texto fala que quando Jesus ali estava, e aquela multidão estava o seguindo, Eles já vinham acompanhando o ministério de Jesus, as obras miraculosas de Jesus, os seus sinais, os seus prodígios, e isso ia ganhando notoriedade, ia ganhando repercussão no meio do povo, das multidões, e isso ia se multiplicando, Olha, Jesus está hoje em Cafarnaum, então vamos lá ver, a pregação, vamos receber a cura, e aquele povo ia seguindo. E aqui, certo momento, quando ele está deparado com essa situação, a Bíblia fala que estava uma grande multidão a segui-lo, lá no capítulo 6. Porque eles viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado aos doentes. Jesus, ele vinha fazendo sinais poderosos, muitas curas, E aí, diante daquela situação, o horário, foi passando, o tempo foi passando, e aí aquela multidão estava com fome. E aí Jesus, ele se depara com a situação, e agora, Em João, ele narra diferente dos outros evangelhos, que os outros evangelhos não trazem. Jesus chama a Filipe de canto, e diz assim: Filipe, onde iremos comprar pão? Jesus, a Bíblia diz que ele fala aquilo, já sabendo, do que ele estava testando Filipe, porque ele sabia que não tinha onde comprar, não tinha dinheiro que desse, Alain, e não tinha como alimentar aquela multidão. Ele queria testar Filipe. E ali Filipe: Senhor, nem com 200 denários a gente conseguiria alimentar essa multidão. Fazendo um cálculo bem rápido, Um denário, ele equivalia a um dia de trabalho. Vamos colocar aqui para os nossos dias de hoje, Vamos colocar em cima aí era um denário baseado no salário mínimo da época, de Roma. Então vamos colocar aqui um salário mínimo dos nossos dias, em torno de R$50, pastor, um denário. E ele falou que 200 denários não alimentaria aquelas pessoas nem com pedaços. Então vamos colocar 200 denários a R$50, ele tinha ali em torno, se ele fosse levantar 200 denários,
10 mil pães, né? 10 mil, porque um pão, ele em média hoje é o quê? R$ 1. Você vai na padaria comprar um carioquinha, em média R$ 1, dá R$ 2, 2 pães. Então essa média aí que você tem de um pão hoje, R$ 1, algumas padarias é mais caro, é R$ 1,50, né? Então vamos pensar na média da época, se fosse uma padaria hoje comum, R$ 1 no pão, 1 denário, 200 denários alimentaria 10 mil, teríamos ali 10 mil pães, e ele falou que não juntaria nem pedaços. Diz o texto que era 5 mil homens, né? Só os homens eram contados, fora mulheres e crianças. Os estudiosos apontam que seria em torno de 20 a 25 mil pessoas. Então, de fato, 10 mil pães ia dar metade para cada e ainda realmente não ia dar. Então, aqueles pedaços que ele falou eram reais. 200 denários ainda não dava para alimentar aquela multidão. Aí André, irmão de Pedro, ele tem uma ideia, né? Ele chama um menino ali, Senhor, tem um meninozinho aqui com a lancheira, que ele tem 5 pães e 2 peixes. É o que nós temos, Senhor, para hoje. Aí o Senhor, glória a Deus, traz para cá. E ali, todos conhecem a história, ele deu graças e foram alimentados aqueles 20 e poucos mil pessoas, amém? E diz o texto que ainda sobrou, viu? Sobrou os pedaços que juntaram ainda cestos, né? 12 cestos cheios, aleluia. Esse é o nosso Deus. E aqueles que o acompanhavam ficavam admirados com tamanha glória, com tamanho poder. E aí você vai seguindo no capítulo 6. Logo quando ele termina ali, né, da pregação, Jesus ele vai até Cafarnaum. E diz a Bíblia que primeiro os discípulos foram nos barcos, Jesus ele foi depois. E aí João ele narra aquela cena épica, né, também, mais provável num filme de terror, né? Eles pensavam que eles estavam vendo uma alma na madrugada. O mar estava agitado, os ventos fortes, e lá e vem o Senhor da glória caminhando por sobre as águas, Miguel. Jesus andando sobre as águas, eles começam a se apavorar, é uma alma? Aí Jesus, calma, sou eu. Eu estou aqui, não tenham medo. Só que João, Miguel, ele... Qual é, João? Ele não falou do que Pedro andou em cima das águas. Qual é, João? Eu vou chegar lá em cima com você. Qual é, João? Me ajude, porque você não falou do nosso amigo Pedro, né? Não sei o porquê, Deus sabe, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é completa, ela é perfeita, perfeitamente perfeita, amém? Então tem os porquês, mas João ele não detalha aquele fato assim glorioso, né, de quando Pedro está ali, Senhor, permita-me que eu vá até o Senhor. E aí o Senhor Jesus venha, e a Bíblia fala que ele caminha ali sobre as águas, só que ele começa a olhar para o lado, vê os ventos fortes, as ondas, e ele teme, né, tem medo. E aí começa a afundar, e o Senhor Jesus diz, não temas, homem de pequena fé, pega ele pela mão e levanta. Mas Pedro andou sobre as águas, só ele e Jesus, né? E aí, já do outro lado da margem, aquela multidão começa a seguir a Jesus. Já vamos entrar agora no contexto da pregação. Lá no capítulo 25, né, do versículo 25 do capítulo 6, Jesus ele começa a se declarar como o pão da vida. No versículo 26 ele diz assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perceba, eles não estavam ali, às vezes a gente até fala, né? Eles estavam ali pelos sinais, pelos milagres, nem era por isso. Eles estavam ali pelo pão, para alimentar a comida, né? O alimento material mesmo, pela fome, né? Eles estavam ali pela comida, da qual Jesus poderia oferecer. Quem sabe, né? O Senhor multiplicaria ali uma carnezinha, né? Igual que fez lá com o povo de Israel. Quando ele mandou ali as cordonizas, né, Miguel? E foi carne à vontade. Talvez eles estavam nessa expectativa, não sei. Mas o Senhor Jesus estava falando de algo muito maior, irmão Francisco. Que era da eternidade. Que era do pão do céu. E aí Jesus, como conhece, né? Conhecem os nossos corações. Ele começa a entender e a apertar um pouquinho para o lado deles, né? Lá no versículo 41, ele vai dizer assim, ó. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus. Acharam ruim.
porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer que desceu do céu? Mas rapaz, eles foram alimentados, estavam seguindo Jesus. Jesus estava ali, né, com maior humildade, com maior gentileza, alimentou eles, pregando sobre vida eterna, falando do amor e tudo, e eles ainda acharam ruim porque Jesus exortou eles, né? Porque eles não estavam ali pelo o que era mais primordial, o que era mais importante para a vida deles. E aí, nessa hora, meu filho, uma coisa é você falar dele, mas mexeu com a mãezinha e o pai dele, né? Aí daqueles que mexem com os nossos pais, né, Miguel? Jesus ficou bolado. Respondeu Jesus: parem de me criticar. Jesus eles não falavam na frente de Jesus, mas Jesus conhece a gente, né? Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou. Então ele vai seguindo o seu discurso até chegar no versículo 60, na mensagem de hoje, ao qual a gente vai ministrar. E eu queria que vocês, com muita atenção, pudessem estar comigo nessa ministração. Amém? Fiz todo, né, o panorama aqui, o contextualizei para vocês. Jesus chega agora no versículo 60. Aí a epígrafe é o seguinte: muitos discípulos abandonam Jesus. Discípulos, né? Porque os verdadeiros, Iago, eles permanecem. Amém? Os discípulos que amam o Senhor, eles ficam até o final. Eles ficam mesmo com a palavra dura. Mas esses aqui começaram a abandonar. Como todos já sabem, o tema desse bimestre é vida eterna. Repita: vida eterna. E como precisamos ouvir, falar e agir em cima dessa palavra, viu, Tiago? Nunca foi tão urgente, Igreja do Evangelho Pleno, para todos nós sermos direcionados sobre essa visão de eternidade, sobre essa palavra, sobre a vida eterna. Vivemos em uma sociedade que é uma sociedade onde vive uma ilusão de vida terrena, assim como esses discípulos que estavam seguindo Jesus, que se esquecem que existe uma eternidade que nos aguarda. Então vemos um mundo altamente imediatista, consumista, materialista e capitalista, e todos os istas que você quiser falar. Pessoas apegadas ao hoje, ao agora, às coisas dessa vida, se esquecem, irmão Pedro, da eternidade que o Senhor preparou para nós. Que eu preciso trabalhar e me dedicar ao máximo para conquistar todos os meus objetivos, sonhos e realizações. Em parte isso tem um sentido. Afinal, ninguém quer viver aqui padecendo, né? Tendo que passar necessidade e privações. Se temos a escolha de correr atrás, precisamos correr atrás. Mas quando isso parece ser o mais relevante para nós, quando isso se torna o mais importante, se torna primordial para a nossa vida, quando nós colocamos o reino de Deus em segundo plano e o reino material no primeiro plano, quando esquecemos de um reino que a Bíblia diz que é maior, que é o reino dos céus, de um Deus que fala sobre um lugar totalmente diferente, onde as pessoas serão felizes e satisfeitas plenamente. Você pode imaginar? Não há como comparar, queridos. Não há como comparar. A vida eterna é algo muito superior. Quantos podem dar uma glória a Deus? É aquilo que está embutido em nós desde o princípio. Quando Deus diz ali que o homem não era para morrer. Se você for estudar Gênesis, se você for ler ali o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, você vai ver que Deus fez o homem para viver eternamente. Não foi para morrer. Mas ele disse: comereis do fruto de todo o jardim, mas não comereis da árvore da vida, porque se comer, morrerá. Então existia ali uma palavra e uma limitação que o Senhor deu ao homem, ao qual ele só morreu porque ele desobedeceu a Deus. Mas a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus é que Ele colocou a eternidade dentro de mim e de você, amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós, a vida eterna, a eternidade. Mas o homem desobedeceu, e isso manchou, né, essa santidade, essa comunhão, como todos vocês já conhecem. Mas o melhor de tudo, mesmo após a queda, mesmo após o homem ter caído, e a vida eterna ter sido manchada, Cristo veio e restaurou a nossa eternidade. De uma condição de condenados,
para uma condição de salvos, amém? Cristo fez isso, como diz essa canção, né? O fruto do seu penoso trabalho, como diz o profeta Isaías. Jesus, ele teve um penoso trabalho ao morrer na cruz para nos salvar. Ele se deu por nós na cruz do Calvário. E através do seu sacrifício penoso, sacrifício de amor, Ele nos deu a vida eterna, irmãos. Aleluia! Ele nos tirou da condenação, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Não existe mais condenação. A salvação que nos garante a vida eterna foi conquistada através de Jesus Cristo na cruz. Se você recebeu a salvação, dê um glória a Deus nessa noite. Isso era aquilo que o Senhor queria colocar na mente deles, daquelas pessoas que estavam seguindo. E essa palavra, ela precisa ser pregada nos nossos dias, porque o mundo está loucamente perdido, adoecido. As pessoas estão se gastando, se matando, morrendo pela uma vida terrena, se esquecendo que existe uma eternidade para eles. Analisando esse texto, vemos um discípulo que mesmo com pouco tempo de fé, entende que de fato a vida eterna é o que mais importa. Amém? Ele tinha 3 anos de fé na caminhada, viu, irmão Ricardo? E tem gente que tem 15, tem 20, 25, 30 anos de fé e ainda não entendeu que é a vida eterna que é o mais importante, irmã Fátima. Que a vida eterna é o que nos aguarda e que essa vida aqui é passageira. Tem gente que ainda não entendeu com mesmo muito tempo, mas Pedro, o homem das palavras assertivas, né, sempre ele aparecia. Não, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu quem era Jesus para ele. Com um pouco tempo de fé, Pedro disse, só tu, Senhor, tens as palavras. Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele queria passar, né, o que ele tinha entendido para o mestre, que a vida eterna era o mais importante. Ainda que não seja fácil a caminhada com Cristo, ainda que seja preciso renunciar, deixar para trás muitas coisas e andar na contramão deste mundo, Pedro decidiu declarar, só tu, Senhor, eu não vou para outro lugar, porque só tu tens as palavras de vida eterna. E eu faço algumas perguntas para nós nessa noite. Você tem deixado se levar por tamanha ilusão das coisas deste mundo? Que o pão material é o que o basta, que é o mais importante, o trabalhar, o conquistar, o adquirir, isso é o mais importante para você? Que a vida eterna é apenas uma utopia? Ou você, como Pedro, Senhor, tu tens as palavras de vida eterna, eu já não tenho mais para onde ir. Se você crê como Pedro, levante a sua mão, diga a ele, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. Vejamos aqui alguns ensinamentos, pastores, igreja do Senhor, baseado nessa passagem, apenas do capítulo 6, do versículo 60 em diante, onde Jesus precisa ser mais duro, porém ele estava dando uma lição para todos nós, para mim, para você, para todos aqueles que precisam entender essa verdade. E eu queria começar aqui com vocês, a partir do versículo 60, todos podem nos acompanhar, deixar a sua Bíblia aberta. Sempre eu gosto de pregar expositivamente, então eu vou em cima do texto, para que a gente possa tirar desse texto aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Então, primeiro, versículo 60, a pregação se torna pesada demais para quem não quer vivê-la, Tiago. A pregação ficou pesada para aqueles que não queriam vivê-la. Versículo 60, ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Irmãos, quem disse essas palavras que era um sermão duro, que era um discurso duro, não foi os 12 apóstolos, não foram. Não foram Pedro, Tiago, João, André, não, Filipe, não foram. Quem falou não foi Jesus, que era um discurso duro, eu estou pregando um sermão duro. Fica quem quer,
eu vou pregar aqui, é duro mesmo para vocês. Não foi Jesus que falou que estava duro o discurso. Quem falou que estava duro o discurso foram os discípulos da multidão. Aqueles que estavam ali pelo pão terreno, que não queriam obedecer ao Senhor. Então, quando nós não queremos obedecer ao Senhor, a gente facilmente vai encontrar problema. A gente vai encontrar o que criticar na igreja, na liderança, nos pastores. E aí a gente vai sempre achar o problema no outro, o problema no discurso, o problema no som, o problema no louvor, o problema na igreja e vai sair fora. Por quê? Porque nós não estamos olhando para a vida eterna, estamos olhando para a vida terrena. Porque a nossa visão não está no sobrenatural de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava querendo dizer a eles. É mais fácil sair do que obedecer. Essa que é a verdade. Obedecer, irmão Sidney, requer renúncia, é difícil, irmão. A Bíblia fala que o caminho que leva à salvação é porta estreita. Então não se espante se alguém vier aqui passar uma temporada e depois ir embora, ela não aguentou a porta estreita. Ela quer o caminho largo da perdição. Não é fácil se virar a Deus. Jesus fala, sabe o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é morte. Cruz é morte. Se quiser servir a Jesus, deve morrer para a sua vida. Morrer para os seus desejos, morrer para as suas paixões, para servir a Deus genuinamente. É necessário morrer. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo. Mas eles não queriam ouvir. Eles queriam bênçãos. Eles queriam pão. Eles queriam prosperar. Eles queriam crescer. Eles queriam avançar. Eles queriam todas as coisas às vistas deles. Mas eles não queriam ouvir as palavras de Jesus. Amém? Quantos estão entendendo nisso? Digam amém. São escolhas, irmãos, que eles tomaram, que nós tomamos. Jesus, ele não obriga ninguém a servir a ele. Jesus, ele não segura ninguém com uma corda, uma corrente amarrada. Você não vai não, viu? É você e Deus. O evangelho está sendo pregado. A vida eterna foi lhe dada. Aí se você quiser trocar a sua salvação pelo prato de Satanás, é sua escolha. É sua decisão. Era a decisão daqueles lá. Jesus simplesmente falou o que eles não queriam ouvir. Vocês só estão aqui por causa do pão que perece. Ele falou, foi mesmo. Vocês não estão falando aí para mim não, mas eu sei tudo, que eu sou Deus. Vocês só estão aqui por causa do pão que perece. Pelo aquilo que é visual. Vocês estão querendo só as coisas dessa vida. Ou seja, do material. Não é que queriam o espiritual, e quantos não estão na igreja assim, buscando um material, estão aqui pelo um casamento, para arranjar uma pessoa, uma companheira para casar, aí depois quando casa sai da igreja. Estão aqui por causa do bom emprego, porque quer passar no concurso, quer passar na faculdade, aí quando consegue, vira as costas para a igreja. É ou não é? Eu estou mentindo? É a verdade, infelizmente. Muitos vêm esperando que Deus vai abençoar. Infelizmente, como o Tiago mesmo falou, muitas vezes por falha de muitos pregadores, falsos profetas que surgem, que ficam o tempo todo falando de bênçãos, de conquistas, e se esquecem de falar que o evangelho é cruz, que o evangelho é calvário, que o evangelho é renúncia. Existe a vida eterna para nós, mas primeiro existe uma vida aqui, ao qual nós vamos precisar servir a Jesus de todo o nosso coração. Mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha a falta de emprego, mesmo que o casamento não aconteça, mesmo que o dinheiro não apareça, mas você vai permanecer firme no Senhor. Aleluia. Adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ele é digno de toda glória. Mas muitos estão no meio do aprisco, mas não são ovelhas. São lobos disfarçados. E aí como eu sou das internet, vocês vão lembrar desse testemunho aqui. Eu trouxe lá na célula, acho que semana passada, no podcast do Yang. Tremendo, que tem muito a ver com isso aqui. Que é o testemunho do pastor que estava perdendo as ovelhas. Quantos viram na internet? Levanta a mão, vocês são interneteiros comigo, interneteiros. Pronto, aí a irmã lá da célula acompanhou. Existia um pastor mais novo que estava perdendo as ovelhinhas. E certa vez um pastor mais velho, isso é uma parábola, tá? Certa vez um pastor mais velho aconselhou a ele, olha,
coloque 2 apriscos e façam elas passar. Quando elas forem passando, você vai bater mesmo no meio do focinho delas. E aí, deixa elas passarem. Aí aquele pastor mais novo deu um pulo. Como assim? Eu já estou perdendo as ovelhas. Elas já estão morrendo, eu ainda vou maltratá-las, eu ainda vou ter que batê-las. Não precisa disso não, vou procurar outra estratégia, outra coisa. Rapaz, faça isso, porque senão você vai continuar perdendo as suas ovelhas. E aí os dias se passaram, todo dia amanhecia uma ovelha perdida, devorada, morta. E aquele pastor mais novo, já sem aguentar, ele vou tomar esse conselho e vou ver se aquele pastor está falando a verdade. Ele separou um aprisco de outro, e cada ovelhinha que passava ele batia, irmão Ricardo, mesmo na fronte. E aquelas ovelhinhas que recebiam a pancada, baixavam, paravam, choravam, se baixavam e seguiam. Levava a pancada, baixavam, choravam e seguiam. Assim foi com todas. Teve uma que quando ele bateu, ela esperneou. O que é que acontece? Não era uma ovelha, era um lobo disfarçado. E aí, quando ele olhava por cima do aprisco, ele não conseguia perceber. Porque aquele lobo estava disfarçado de pele de ovelha, de uma ovelha que ele tinha comido e tinha vestido a pele. Então, ele estava lá no meio, mas ele não era ovelha. E ele estava sacrificando as ovelhinhas. Então, existe muitos que vão receber a palavra, vão chorar, se arrepender, mas vão seguir a Jesus. Enquanto os muitos, quando receber a palavra dura, assim como aquela multidão, vão espernear e vão virar as costas para Jesus, porque na verdade nunca foram ovelhas, eram lobos disfarçados. E aí a moral da história para nós pastores, se nós se nós pouparmos os lobos, sacrificaremos as ovelhas. Se nós pouparmos os lobos, sacrificaremos as ovelhas. Então, meu irmão, se é lobo, se não quer ouvir a palavra da verdade, se não quer amar ao Senhor, vá, não venha atrapalhar a obra de Deus. Ou se arrepende, recebe a palavra e chora e se arrepende e vem para os pés do pastor, que é Jesus Cristo, ou então vá para o teu lugar, que não é o lugar da presença de Deus. A escolha é sua. Enquanto estivermos fôlego, vamos pregar a palavra genuinamente. Vamos pregar a palavra como ela é, como ela deve ser pregada. Essa é a palavra de Deus. Mas muitos não querem ouvir, porque é duro o discurso, né? É mais fácil sair, espernear, criticar, ainda sai falando mal da liderança. Está em pecado, não quer ouvir falar do pecado, não quer ser repreendido, exortado, disciplinado, e ainda sai falando mal da igreja. Ah, porque o pastor me botou para fora. Ah, porque os irmãos vão... Misericórdia. Misericórdia. Em Hebreus 12, 6 e 7, o Senhor corrige o filho que ama. Vamos ler juntos? Hebreus 12, versículos 6 e 7. Hebreus 12, versículos 6 e 7. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Nós que somos pais, né? Nós disciplinamos os nossos filhos quando eles erram. Da mesma forma faz o Senhor conosco. E por que não queremos sermos disciplinados pelo Senhor? Como é que o Senhor nos disciplina? Através do discurso, da pregação. Eu sei que é uma palavra que incomoda, mas o Senhor está nos disciplinando, trazendo ao nosso coração o tempo todo palavra de vida eterna para que nós possamos nos arrependermos. E aí, às vezes, se for necessário, alguém vai lhe chamar no cantinho. E alguém vai conversar com você, se você estiver numa célula, alguém vai lhe orientar. Alguém vai, entre aspas, apontar o seu pecado para que você possa se arrepender e ser sarado. Confesse e seja sarado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você não confessar, não vai haver restauração. Pecado confessado é pecado perdoado. Amém? Jó capítulo 2, versículo 10. Olha o que é que Jó responde à mulher dele. Jó 2, versículo 10, né? Jó era um homem bem abençoado, bem sucedido, mas ele passou por essa prova. Ele diz, olha, ele respondeu, você fala como uma insensata.
Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então, irmãos, muitas vezes a disciplina ela é severa, ela é dura. O discurso é duro, a palavra incomoda, mas é para o nosso bem. É para nos sarar, é para nos libertar, é para nos mudar e nos transformar, para nos sermos salvos. Essa é a palavra do Senhor. E se a palavra ela não tem causado isso, querido, no teu coração, se entra culto e sai culto, e a palavra não gera em você arrependimento, está alguma coisa errada. Ou está errado no discurso, nós que pregamos, ou você que não está querendo ouvir. E no caso da Igreja Evangelho Pleno, a palavra sempre é essa, né? Dura. Então é você que talvez não esteja querendo ouvir e esteja querendo viver como aqueles da multidão. Em outras igrejas eu não sei. Aí lá, o pessoal se batiza de qualquer jeito, tem namoro igual que pensa que está casado, mas não casou, aí vai e ninguém fala. E aí outras coisas, né? Aposta jogo de aposta, tigrinho, bet, e por aí vai. São os pecados, né, da atualidade, né? Os pecados mais atuais, né? Jogos de aposta e dos bet. Mas é realidade. Cuidado, meu querido, Satanás é sujo. E ele está querendo lhe tragar, lhe destruir. Cuidado. Aquelas pessoas estavam ali pelo pão terreno, não era o pão espiritual. Muitos só querem as bênçãos do Pai, não querem se submeter ao Pai. Amém? Outro ensinamento que nós vemos já agora no versículo 61. Vamos voltar lá para o texto, né? Versículo 61. Jesus conhece o seu íntimo. Diga assim para o seu irmão: Jesus conhece o seu íntimo. E agora essa palavra aqui para aqueles, né, que pensam que estão conseguindo se esconder. Jesus está lá, viu? Não adianta estar aqui reclamando. Em seu coração está a murmuração. Ele conhece os nossos corações. Amém? Enquanto eles estavam ali comentando entre eles pensavam que Jesus não estava vendo. Ó. Meu irmão, que palavra é essa desse Jesus aí? Eu vim aqui doido para comer o pãozinho de novo, fresco. Aí eu falando aí de vida eterna, que tem que morrer, que tem que amar, que tem que perdoar. Não, meu irmão, eu quero só o pão, manda o pão aí. Tudo falando mal ali entre eles. Aí Jesus, ei, que conversa é essa aí de vocês? Rapaz, deve ter ficado muito espantado. Deixa ele ler até os pensamentos. Ele é o Senhor, Ele conhece. Jeremias 17:10. Ele conhece os nossos corações. Não adianta querer se esconder, viu, igreja do Senhor? Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Inclusive nós pediremos conta dessas obras naquele grande dia, né? O Senhor fala que nós prestaremos contas a Ele de acordo com as nossas obras, quer sejam boas ou más. Como estão as nossas obras diante do Senhor? Como está a minha vida diante do Senhor? Como está a minha conduta espiritual diante do Senhor? Será que eu estou como aqueles que ali reclamavam e murmuravam por conta do discurso duro? Ou será que eu realmente estou com o coração arrependido, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, Deus, eu quero fazer diferente. Eu quero te servir verdadeiramente, Senhor. A gente esconde do homem, queridos, mas de Jesus não dá para esconder. Ele conhece o nosso coração no mais íntimo. Ele nos conhece. Senhor, tem misericórdia de nós. Ele não reconhece que Jesus... Eles não reconhecem que Jesus era o pão do céu. Está claro ali no contexto, né? Ao contrário, eles se escandalizaram com essa afirmação de Jesus. Quando Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles acharam um absurdo aquilo ali. Como é que esse homem se coloca como o pão que desce do céu? Quem nos alimentou com o pão do céu foi Moisés, lá no Antigo Testamento, os nossos patriarcas. Moisés era grande, ele aqui é o filho de Maria. Não, esse homem aí tá doido, carpinteiro. É tu que está dizendo que é o pão do céu? Blasfêmio. Eles começaram a falar mal de Jesus, acredita? Afirmando que não era, né? Pois eles não compreenderam o que Jesus queria dizer quando falou que deveriam comer a sua carne e beber do seu sangue.
Eles imaginaram, olha aí que falta de compreensão espiritual, né? Eles imaginaram, irmã Rose, que Jesus estava falando, eles pensavam que Jesus era um canibal, pronto. Comer a carne dele? Esse homem é louco? Beber o sangue, eu sou vampiro, é? Eles começaram a delirar nesse sentido, viu, Iago? Mas não era isso não que Jesus estava dizendo. Ele é o pão vivo, o pão espiritual, que aquele que dele comer nunca mais terá fome, aleluia. Ele é a água, que aquele que beber nunca mais terá sede. Ele estava querendo afirmar sobre a vida espiritual deles e eles não compreenderam. Eles estavam com seus olhos espirituais tapados, porque eles estavam com foco no material. Vai ser o que eu vou mais falar durante esse discurso aqui, você vai me ouvir. Eles estavam mais focados no material, Lúcio, nas coisas dessa vida, meu irmão. Precisamos priorizar o reino de Deus, o Senhor em primeiro lugar. Essa vida vai passar, tu vai ficar velho e vai morrer, e a tua eternidade? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Precisamos sermos crentes espirituais, irmãos. Pessoas espirituais, que colocam primeiro o reino de Deus, que no seu trabalho são crentes, que na sua faculdade é crente, que no seu relacionamento é crente, que na sua família é crente, que onde vai é crente. É espiritual, porque ama o Senhor. Outro ensinamento, versículos 62 e 63, acompanhe comigo. Jesus diz que voltará para o Pai, e que somente nele tem palavra de vida eterna, que a carne nada aproveita. Acompanhe comigo lá. Já Jesus seguindo aqui, né, ele vai dizer, ó, 62. Que acontecerá, vocês estão escandalizados, né? Mas o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Jesus, vocês não estão querendo acreditar que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias? Pois o que é que vai acontecer com vocês quando eu voltar junto ao Pai? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir onde estava? O Espírito da vida, a carne aí que vocês estão, não produz nada, nada se aproveita dela. Essa visão terrena de vocês, materialista, consumista, capitalista, que só olha para o agora e em ter, e não querem viver o sobrenatural de Deus, nada presta, de nada presta. Aqui Jesus revela a sua divindade mais uma vez e afirma que conhece a todos nós no mais profundo. Ele sabe quem não crê, quem o trai. Já estava pulando já para o 64 e 65, desculpa. Vamos voltar aqui. 62 e 63. Isso deve ter deixado muitos mais confusos ainda, esse discurso, né? Jesus disse que voltará para o Pai. Bom, eles não estavam nem acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Jesus estava falando de comer a carne e comer do sangue, e agora está falando que vai voltar para o Pai. Ficou ainda mais confuso na cabeça deles, pois não estavam dando crédito àquela pregação de Jesus, de que ele seria o Messias, o Salvador. Tu imagina, né? Eles foram ali atrás do pão, Jesus detecta, né? Lê a mente deles, o coração deles, e aí começa a pregar, e endurecer o sermão, o discurso, falando sobre a eternidade, que eles estavam ali somente olhando para o terreno, e agora ele fala, e se vocês me virem subir ao Pai, né? Aí aquilo ali gerou certamente uma confusão maior. Mas no versículo 63 ele fala sobre a carne. No original aí é sarx, que às vezes quando fala carne tem vários significados, não é carne de comer não, é a carne dos prazeres da carne, né? O sarx. Esses prazeres, ele fala que nada se aproveita. A vontade carnal, né? A vida terrena, a vida pecaminosa, nada se aproveita. Esse olhar que não é o olhar espiritual, vocês estão entendendo, amém? Esse olhar que não é o olhar do reino de Deus, que não leva à vida eterna, de nada aproveita, irmão Raniele. É passageiro, é transitório, é carnal. Nada se aproveita. E aí, essa carne, que é a natureza caída, não nos levará a Deus e nelas não tem vida eterna, não tem. João 3,6, volte um pouquinho aí, ó. Quando Jesus tem ali um encontro com Nicodemos, olha o que é que ele disse para Nicodemos, né? O que nasce da carne
é carne. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Aquele que é novo nascido, né, que nasceu a nova natureza de Deus, que é crente em Cristo Jesus, ele precisa andar com os olhos espirituais. Porque quem anda com o olhar carnal, ele não discerne as coisas espirituais. Quem anda com o olhar terreno, com as coisas dessa vida e não busca a palavra de Deus, vou deixar mais claro, que não lê a palavra, que não pratica a palavra, que não ora, que não jejua, que não busca, que não vem ao culto, que não vai para a célula, que não se dedica ao Senhor, que não ama ao Senhor acima de todas as coisas, nada se aproveita na vida da carnalidade, porque quem nasce da carne é carne, mas se você é nascido do Espírito, levanta a mão e glorifica a Deus, porque você entende essa mensagem, amém? Eles aqui não entenderam, mas vocês entendem essa mensagem, porque vocês nasceram de novo, aleluia. Mas ele diz que suas palavras são espírito e vida. São espirituais e trazem vida eterna. Amém? As palavras dele são, a carne não, de nada se aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Escutem-as. Ouçam o que o Espírito diz à igreja. É espírito e vida. O que Jesus nos traz é um novo modelo de vida baseado em sua palavra, que nos dá a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. São palavras espirituais e não carnais. São palavras de vida eternas e não de vida terrena. Pedro entendeu essa verdade. E agora sim, versículos 64 e 65, outro ensinamento. Jesus é soberano e sabe quem irá segui-lo. Aqui a gente está pregando, né? A gente ora, se prepara, primeiro a gente vigia a nossa vida, porque quem está aqui não é melhor do que ninguém, está dentro. Essa palavra primeiro é para mim, eu preciso olhar para o lado espiritual, entender que a carne de nada se aproveita, mas a verdade é que Jesus já sabe de tudo, irmã Ana Célia. Jesus, ele já conhece todos nós, Felipe, Sofia, ele já sabe quem vai estar na eternidade com ele, amém? Ele já conhece, porque está desde da eternidade, já está preparado, reservado, ele já sabe, Jesus conhece, quer ver? Versículos 64 e 65. Estamos encerrando, viu? Contudo, há alguns de vocês que não creem. Eu sei quem é que crê e quem não crê. Pois Jesus já sabia, desde o princípio, pastor, desde o princípio das coisas, quais deles não criam. E ainda mais, e quem o iria trair? Agora ele está falando de Judas, né? Os Iscariotes, que também era um discípulo. Infelizmente, irmãos, muitos que estão no ambiente de igreja, infelizmente, nem todos serão salvos. Jesus, ele traz uma revelação muito dura, que naquele dia dizerão assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu falava em línguas. Eu curei enfermos. Senhor, minha igreja era lotada. Não cabia mais gente, tinha 3, 4 cultos. Apartai-vos de mim, eu nem vos conheço. Para o fogo que está reservado para Satanás e os seus anjos. Que palavra dura, irmão Tiago. Porque muitos estão na igreja, mas não são de Cristo. Porque muitos estão na igreja, mas servem a 2 senhores. Porque muitos estão no meio da igreja, mas são lobos disfarçados de ovelhas. Mas o Senhor conhece o som dos nossos corações. Além de ele se revelar como divino, né, Jesus aqui, ele afirma que conhece todos nós no profundo. Ele sabe quem não crê, quem o trai, quem será condenado ou salvo. A pessoa usada aqui é o discípulo Judas, que mais tarde Jesus revelaria na mesa sobre a traição. E não a todos, mas a João, ele falou quem era. João capítulo 13, irmã Glenda, versículo 18 a 30. Olha como Jesus nos conhece, né? E como ele sabe de todas as coisas, né? Quem crê, quem não crê, quem vai o trair. João 13, 18 em diante. Preste atenção nessa narrativa aí, ó. Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi. Repita assim: conheço os que escolhi.
Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creem que sou eu. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Lá na ceia, viu, o clima, tensão. Então seus discípulos olharam uns para os outros. Pedro pegou logo assim na espada. Menino, pera ainda, quem é esse pirangueiro, né? Quem é esse pilantra? Sem saber a quem ele se referia, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, João, estava reclinado ao lado dele. João era o discípulo amado, né? Isso aí que o João fala, filho amado, né? É do João, viu? Filhinhos amados, é do João. Simão Pedro fez sinais. Pedrão esperto, ó. Ei, João. Fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Fez assim: ei, João, ei, João, pergunta o homem quem é. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Ele só revelou isso a João. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Como é que pode alguém estar na mesa, ser um dos 12, estar na igreja e dar lugar a Satanás? Se não vigiarmos, se deixarmos o sarques, a carnalidade operar, reinar, se não nos arrependermos em pecado, o diabo ele vai ter domínio sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo isso? Isso é sério, irmãos. Satanás entrou em Judas, ele era um dos 12. Ah, mas ele ia ser o traidor, não importa, ele era um dos 12, ele podia ter não aceitado. Jesus revelou porque ele já sabia, porque ele é Deus. Mas a verdade é que Judas foi doutrinado assim como os outros 11 foram. Mas ele decidiu a carnalidade, dinheiro. Olha o dinheiro como é maligno. 30 moedas de prata. Mais uma vez, né? O mamon dos infernos. O amor ao dinheiro, ele era o tesoureiro. Ele estava esperto, ligado o tempo todo quanto ao dinheiro, porque ele não tinha entendido a vida eterna. Ah, Judas. Ah, Judas. No entanto, não, o que você está para fazer, vai, volta lá. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu, porque Jesus disse isso ali, né? Reservado para João. Como Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Jesus sabiamente chamou ali, revelou apenas para João, não quis dizer, para não gerar ali entre eles, né, uma própria confusão ali na própria ceia. Era algo que era Judas e Deus, era a decisão de Judas, né? E como eu falei, Pedro, muito afoito, tu imagina, tu caminhar com Jesus 3 anos e meio, fazendo a obra com ele curou tua sogra da febre. Na época, certamente, a febre era para matar, porque na época, nossos avós morriam de febre, né? Então, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus deu comida aos famintos, Jesus fez maravilha, e agora, de uma hora para outra, se levanta um e vai trair Jesus, vai entregar na mão dos soldados. Aí Pedro ia ficar, né? Então, ia causar ali, Jesus sabiamente revelou para João, e aí liberou ele para ir fazer o que ele tinha de fazer. Vocês estão entendendo? O que é o fato é que Jesus nos conhece, irmãos. Jesus sabe se temos o traído. Jesus sabe se estamos crendo nessa palavra. Jesus sabe se estamos obedecendo essa palavra. Ou se estamos aqui de domingo a domingo no oba-oba. Levamos a igreja não a sério, mas como um clube social. Domingo eu vou para o culto lá, é legal o louvor. Legal o louvor. O pessoal pula, chora, adora, é legal, sinta coisa boa. Se você for pelo seu sentimento, você está pebado, viu, meu irmão? Porque esse sentimento enganoso é o coração do homem. Você tem que vir porque você ama o Senhor, amém? Você tem que amar o Senhor. Um discípulo que comia à mesa com Jesus deu lugar a Satanás, cuidado. Outro ensinamento, versículos 66 e 67, muitos foram embora. 66 e 67. Muitos foram embora. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás
e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir? Como eu falei, Jesus, ele não estava amarrando ninguém não, viu? Nem os 12. Embora ele conhecesse tudinho, ele já sabia que só Judas ia, né? Só Judas era o inimigo. Mas ele perguntou, foi mesmo. Vocês querem ir também? Essa é a hora. É a hora de separar os homens dos meninos. Ou vai ou não vai. Comigo é assim. Se é por mim, quem é contra mim, espalha. Ou você é com ele ou não é. Não tem meio termo, não tem muro. Não, eu vou para a igreja aqui, mas ainda não me converti não. Vou esperar a hora. Tem uns que dizem assim, né? Não, vai chegar o momento. E o momento já está tardando que só. Não é uma pessoa que vem uma vez à igreja, o culto 2 vezes, 3 vezes. Não. Às vezes Deus já livrou da morte, já livrou de uma doença, já fez coisas poderosas, a pessoa ainda está ali, ó, recalcitrando contra os agrilhões. Até quando, né? Até quando? Acontece isso hoje, irmãos? Sim ou não? Muitos, né? Alguns não aguentam essa palavra mais doutrinária, mais pesada, né? Ficam até o momento em que ninguém aponta seu pecado. Até que pode mexer, pastor. Até que pode. Daqui para frente não pode, viu, pastor? Deixa eu com o meu pecadinho de estimação. Deixa eu com a minha lascívia, com a minha pornografia, com o meu adultério, com o meu namoro ilícito. Deixa eu, pastor. Até aqui não mexa. Deixa a minha vida de mentira, de apostas, de coisas fraudulentas. Deixa aqui, pastor. Só faço às vezes, quando preciso, nem é sempre. Deixa meu orgulho, pastor, aqui não. Ele me ofendeu, foi ele que me ofendeu, não preciso pedir perdão a ninguém não. Não vou pedir perdão, pastor, a ninguém. Deixa a minha forma bruta. Afinal, eu nasci assim, ignorante, tosco. Deus me fez assim, meu pai era assim, minha mãe também era assim. Então, não tinha como eu vir diferente. Vocês querem ir também? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os que ficaram. Como quem diz, só vai ficar até o fim quem entendeu o que é a fé. Aleluia. Os que me amam de verdade, esses vão ficar. Até porque ele mesmo disse, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se não ama, não fica, querido. Se não ama ao Senhor. Sabe por que não fica? Porque não ama ao Senhor. E se não ama, está fora. Não tem vida eterna. A gente está falando aqui de vida eterna. De salvação eterna. Existe a eternidade para mim e para você. E só vai ter duas opções. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. É a sua decisão que diz para onde você vai. É a sua vida aqui na terra que vai dizer para onde você vai na eternidade. E para finalizar o último ensinamento, versículos 68 e 69. Aleluia. Só nele há a palavra de vida eterna. Agora chegamos na resposta do amado discípulo Pedro, né? Para onde iremos nós? Vamos lá, 68 e 69. Que declaração, né, de Pedro? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Aleluia! Nós cremos e sabemos, Senhor. Igreja, nós não temos para onde ir mais. Jesus tem as palavras de vida eterna para mim e para você. Aleluia! Nenhuma religião tem. Nenhum lugar desse mundo tem. Nenhum outro Deus tem. Nem suas obras tem. Nem nossa bondade e caridade tem. Somente Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus, somente Jesus. Pedro entendeu isso. Pedro compreendeu essa verdade. Para onde eu irei, para onde você vai, para onde nós iremos. Depois que conhecemos a Jesus, depois que andamos com Jesus, que nos convertemos genuinamente, não temos mais para onde ir.
Você pode dizer assim, Paulino, mas o Pedro pecou. Pedro traiu. Ele não amava. Irmãos, eu não estou falando aqui de perfeição, não. Quem ama, peca. Nós amamos o Senhor, amém? Mas nós vamos pecar porque somos limitados, porque somos falhos. Mas há uma diferença daqueles que lutam, que militam contra o pecado e daqueles que nele têm prazer. Nós militamos contra o pecado. É o bom combate que o apóstolo Paulo fala. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Como anda a sua fé? É diferente daqueles que vivem uma vida de brincadeira dentro da igreja e que o pecado virou já uma vida, uma mania. Já faz parte, já não tem mais sensibilidade com o pecado. Muitos vêm para a igreja, participam do convívio de igreja, mas estão no pecado, irmãos. O crente genuíno, ele se incomoda, ele se entristece. Quando Pedro caiu em si, ele disse, Senhor, me perdoa. Eu te amo, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu estava falando aí para o Tiago. O Tiago trouxe aqui Provérbios que fala, aquele que me ama, eu amo. O Senhor fala. E o Senhor permite que nós, Ele permite que nós, mesmo sendo falhos, venhamos a amá-lo. Olha que maravilha, irmãos. Mesmo Ele conhecendo que a gente ainda vai falhar, Ele permite, irmão Ricardo, que nós o amemos. Esse é o nosso Deus, Deus de misericórdia. E Ele conhece e fez assim com Pedro. Mesmo depois de Pedro ter pecado. Ele teve um encontro com Pedro, ele disse, Pedro, tu me amas, né? Ele disse, te amo, Senhor, eu acredito, vai lá e apacenta minhas ovelhas, aleluia, vai lá e apacenta, foi o que ele fez? Apacentou, e apacentou bem. Foi o grande apóstolo Pedro, um dos grandes líderes da igreja primitiva, para a honra e a glória do Senhor, amém? Esse é o nosso Deus, Ele nos perdoa e nos usa para a sua glória. Depois que conhecemos a Ele, não temos para onde ir. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele tem palavras de vida eterna. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Só Tu tens palavra de vida eterna para mim, para você, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus. Por muito tempo eu pensava, e eu acredito que vocês também, usavam ou usam 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, para falar sobre a vida eterna, né? Que é o que a gente até louvou aqui agora há pouco. Mas a gente, estudando a palavra, a gente vai aprendendo e crescendo, né? E vai fazendo a exegese do texto, vai buscando saber o que o Senhor queria dizer. E aí 1 Coríntios 2 e 9... quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não está falando da vida eterna. Não está falando da vida eterna, o Senhor. Inclusive ali é uma citação de Isaías 64:4. Ele diz lá em 1 Coríntios 2 e 9. Coloca aqui, por favor, Glenda. 1 Coríntios 2 e 9. Todavia, como está escrito. Aonde? Em Isaías 64:4. Daqui a pouco tu coloca Isaías. Nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Guarde isso aí. Isaías 64:4. O que é que está escrito? Como está escrito, né? Lá em Isaías, essa referência que Paulo trouxe aos Coríntios. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa citação, ela está falando sobre a sabedoria de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Para o povo do Antigo Testamento, eles não compreendiam, eles não tinham visto nem ouvido falar ainda, né? Não iriam provar dessa sabedoria genuína na pessoa de Cristo Jesus. E aí às vezes a gente usa esse texto para falar sobre a eternidade, sobre a vida eterna. Mas a gente às vezes fala erradamente por não conhecer. Até porque muitos viram sim a eternidade. Muitos viram o que o Senhor preparou. João, por exemplo, o apóstolo, escute isso. Ele teve a visão na ilha de Patmos, que o Senhor revelaria a ele as coisas a respeito da eternidade.
João, já na sua velhice, ele viu coisas inefáveis. Ele viu as bodas, ele viu os novos céus e novas terras, amém? A glória de Deus, ele viu o paraíso, ele viu a glória, João, na ilha de Patmos. O diácono Estevão, quando estava ali sendo morto, diz a Bíblia que ele olhou para o céu e ele viu os céus abertos, e o Filho do homem sentado à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus. Paulo cita que conhece alguém, Miguel, que foi até o terceiro céu, e ali ele falava dele mesmo, né? E que viu coisas gloriosas, coisas jamais vistas, né? Mas ainda assim, irmãos, mesmo que esse texto não fale especificamente da eternidade, daquilo que nós vimos, porque para nós realmente a gente não viu ainda assim, sabemos que a eternidade, a vida eterna é sim inimaginável para todos nós. Eu vou repetir para você dar glória a Deus, você está muito calado. Ainda assim, sabemos que a eternidade, a vida eterna, sim, é algo inimaginável para todos nós que sonham com a vida eterna. Por favor, fique de pé, adora Senhor comigo essa noite. A vida eterna é real. E por mais que o tempo passe, que as pessoas continuem dizendo que é mentira, que ele não vai vir, ele vai voltar, ele é real. Aleluia! Nós desejamos a eternidade ao lado do Senhor, amém? Aleluia, não encontraremos nada desse mundo comparado à eternidade com o Senhor. Somente Jesus tem palavra de vida eterna, vamos louvar. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna, vamos adorar. Vamos glorificar, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor com todo o seu ser. Aleluia. Com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar